na prática, sapato branco realmente funciona só para noivas ou pode ser um bom aliado para os looks do dia a dia? Para quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é @VitoriaPortes e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse calçado que sempre gera polêmica, não é todo mundo que é adepta, mas pode transformar a produção em questão de segundos. Recentemente eu gravei um vídeo aqui pro canal falando um pouquinho sobre os sapatos em preto, sobre os acessórios em preto, se eles eram tão democráticos assim ou não, e trouxe como possibilidade para poder substituir essa cor de calçado os sapatos brancos. Inclusive, gente, ouçam isso de uma pessoa que é fã sumida desse calçado e tem vários looks para poder exemplificar para vocês o porquê que eu gosto de utilizar ele. E aí que vocês me perguntaram como que eu utilizava essa peça, como é que fazia a manutenção desses calçados e principalmente em quais ocasiões eu vestia calçado branco. E antes da gente trazer as inspirações e as formas de uso para esses modelos, eu acho que tem dois pontos que a gente tem que mencionar. O primeiro deles é o lado positivo. O calçado branco, como ele não é tão assim democrático quanto o preto, toda vez quando a gente utiliza dentro do look, ele chama atenção, ele realça a nossa produção e eu acho que ele faz um fechamento mais elaborado, sabe? Aquela produção que a gente olha e parece que a pessoa demorou mais tempo se produzindo, ela teve essa preocupação com o calçado dela. Diferente do preto, que acaba sendo uma cor um pouco mais banal, e não tem problema nenhum nisso, mas é uma cor que realmente é mais democrática, e por isso é fácil a gente chegar, por exemplo, em um lugar e tá todo mundo de calçado preto. O calçado branco acaba chamando mais atenção, e exatamente por isso, em muitos looks, ele é a cerejinha do bolo ali, é ele que faz a produção ficar ainda mais sofisticada. Então esse é um dos pontos, assim, que eu mais amo em utilizar calçado branco, porque dificilmente tem outras pessoas vestindo essa mesma coloração de calçado, e pra mim isso é um ponto positivo. Aí o ponto negativo do calçado branco é que, dependendo da forma como você se locomove, se você tem que fazer uso de transporte público, ou se você anda muito a pé, o calçado branco realmente não vai ser o modelo mais ideal para sua vida, porque esse é um modelo que ele tem um desgaste muito maior do que os calçados em preto. Qualquer batidinha que a gente dá, qualquer raspãozinho que a gente encosta o calçado em algum lugar, acaba que ele vai marcando ali, e às vezes tem uma batidinha em preto, às vezes ele arranha com mais facilidade, diferente do preto que a gente consegue camuflar ali com uma tintinha, o calçado branco realmente ele acaba sendo mais chatinho pra isso. Então já saibam que o tempo de vida do calçado branco acaba sendo muito mais curto do que o calçado preto. Mas vale a pena vocês colocarem na balança se isso é legal ou não é legal pra vocês. Óbvio que pra ninguém é legal, né? Mas às vezes compensa, a gente quer um look mais elaborado pra uma ocasião especial, vale a pena ter aquele sapato ali que a gente brinca, o sapato do jantar, sabe? Que a gente não vai sair pra fazer um monte de coisas ao longo do dia, mas tem aquele calçado ali que é especial pra um evento ou pra uma ocasião mais pontual. Agora a gente vai para as combinações, que foi isso que vocês me perguntaram. Onde é que eu colocava esse calçado? Em quais looks que ele funcionava pra mim? Eu sou uma pessoa que, apesar de estar vestindo preto hoje, uso muitos tons claros e isso não é segredo pra ninguém que me acompanha por aqui ou lá no Insta. Eu gosto muito dessas colorações mais candy, desses tons mais pastel, do branco realmente, e em função disso meu armário é praticamente composto por essas cores mais claras. E o sapato branco acaba sendo um aliado muito maior do que os calçados pretos nesse momento. Então, pra todo mundo que gosta de colocar esses tons mais clarinhos, o rosinha, o azul, o verde água, o amarelo claro, todos esses tons, o próprio bege, o off-white, o branco, vão super funcionar com o calçado branco, muito mais do que com o preto realmente. Então essa é a minha primeira dica pra vocês, tá? Com um look muito claro, coloca um sapato branco nos pés, que vai ser a cereja do bolo, vai ser aquele fechamento perfeito pra poder combinar com todas as outras peças dentro desse look. O segundo ponto é a regra dos dois pontos, gente. Tá com outra coloração branca dentro do seu look, vai lá e coloca um sapato branco e pronto. Não precisa nem pensar muito, que a produção já vai ficar arrumada em questão de segundos. Uma blusa branca com sapato branco, uma bolsa branca com sapato branco, uma calça branca com sapato branco. Toda vez que vocês tiverem um outro ponto clarinho, assim, off-white ou branquinho dentro da produção, se vocês colocarem um calçado como esse, realmente vai funcionar, vai ter uma harmonia e vai ficar muito bonito, visivelmente. Minha terceira dica pra vocês é que o sapato branco, ele chama muito mais atenção do que o sapato preto, como a gente já falou lá no início. Então não tem problema nenhum a gente colocar ele dentro da produção de looks mais escuros. Porém, a gente tem que ter na nossa cabeça que ele vai chamar atenção e por isso talvez achate um pouco a nossa silhueta. Mas eu faço parte do time que acredita que nem sempre a gente precisa estar ali com a silhueta super alongada, a gente tem que estar super esguia. Se a gente quiser correr o risco de ficar um pouquinho mais achatada, mas ficar com uma produção diferente, não tem problema nenhum com isso. Então vale a pena às vezes apostar em um look all black só com o pé claro. Gente, fica
incrível a produção de verdade. Dá uma elegância, uma finesse que eu não sei explicar pra vocês. O preto, ele tem esse ar mais impecável na produção, né? Quando a gente aposta em peças pretas na parte de cima, a gente passa esse ar de mulheres ricas. E se a gente coloca um sapato preto, acaba ficando às vezes um pouco óbvio, um pouco básico, não tem problema nenhum, mas é uma produção inteira ao black dos pés à cabeça. É uma produção realmente um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais tranquila da gente fazer, é mais óbvia. Já quando a gente coloca o sapato branco nos pés, a gente tem aquele ponto fashionista, aquele ponto de diferenciação da produção. A pessoa nos olha, aí quando ela chega no pé, ela, opa, não tá ali com o sapato preto, não tá óbvio esse look. Tem um elemento surpresa, tem um elemento que realmente agrega mais informação dentro dessa produção, mas como é um elemento claro, ele foca bastante nos pés, então a gente tem que ter o cuidado pra poder saber que ele vai achatar um pouquinho a silhueta dependendo do caso. Mas como o look tá monocromático, dá aquela compensada e o resultado final acaba ficando muito bonito. Fora todas essas combinações, com jeans também acaba ficando muito bonito, porque o sapato branco, especificamente esses modelos mais bico fino, que a gente tem visto agora várias marcas apostando, acabam sendo sapatos mais clássicos, eles têm esse ar de sofisticação, esse ar mais elegante, intrínseco dentro desses modelos, seja o Scarpin ou os de salto bloco. Então é muito legal a gente dar uma quebrada nesse ar mais montado desse calçado com peças em jeans, então colocar uma mom jeans, colocar uma calça jeans nesses modelos mais slot, que ficam um pouquinho mais larguinhos no corpo, às vezes pode ficar muito interessante dentro da produção, e dependendo da forma como vocês montarem esse look. Então acho que essa é uma dica muito legal. Dá uma atualizada no jeans, trazendo ainda mais elegância e sofisticação pra ele, e eu acho que é uma duplinha de sucesso que tem tudo pra poder realmente funcionar. Outra proposta ainda, gente, é colocar os calçados brancos combinados com peças estampadas que tenham fundo claro ou que tenham dentro das colorações da estampa ali algum pontinho em branco. Fica muito bonito de verdade, funciona até muito mais do que os calçados em preto e passa aquele ar de sofisticação que a gente já falou nos outros looks, gente. Uma dúvida que é super recorrente entre vocês é se a gente precisa, quando estiver colocando o sapato branco, colocar também uma bolsa branca, algo que combine. E não necessariamente. Nem sempre precisa colocar os dois tons, mas também se colocar não tem problema nenhum. Não vai ficar brega, não vai correr o risco de ficar com um look ultrapassado. Claro que a gente tem que chegar ao contexto inteiro da produção, mas dá pra utilizar acessórios na mesma cor, mas também dá pra utilizar acessórios em cores diferentes. Inclusive fica muito interessante. E a minha dica pra isso é sempre buscando a harmonia. Quer colocar uma bolsa diferente da cor do calçado, que é um calçado que já vai chamar bastante atenção, então automaticamente vai dar para ver realmente que as duas cores estão desconectadas? Pensa em colocar uma bolsa ou de um tom que já exista dentro do seu look, ou de um tom que coordene com toda certeza com o calçado branco, pra ter certeza que vai funcionar, sabe? Pra não ficar um elemento perdido dentro do look de vocês. Então não precisa ser bolsa branca e sapato branco, mas as duas peças têm sim que ter conexão com o look que a gente tá vestindo pra ter certeza que o fechamento dessa produção vai ser super correto. É isso, gente. Eu acho que eu trouxe várias inspirações pra vocês poderem utilizar o sapato branco sem medo de ser feliz, mas é como eu sempre falo, não tem ninguém melhor do que a gente mesmo na frente do espelho pra saber se essas combinações funcionam ou não funcionam pro nosso estilo de vida. Não adianta eu vir aqui e despejar várias inspirações pra vocês, mas vocês não colocarem em prática na frente do espelho pra ver se vocês se enxergam realmente dentro desses looks ou não. Mas, se vocês se identificarem, arrasem nos looks, porque realmente é uma cor muito bonita, foge do óbvio, é super elegante, muito sofisticado, e eu sou fã assumida, né? Nem preciso falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do tema do vídeo de hoje. Se é a tua primeira vez aqui pelo canal, já se inscreve pra não perder nenhum conteúdo. E é isso! Um super beijo, nos vemos no próximo vídeo.